Fala galera Smart, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar aí sobre dívida de IPTU e condomínios. Hoje, pessoal, vamos falar de um dos assuntos talvez que tem mais dúvida para quem está começando o leilão, que é entender a responsabilidade real pela dívida de IPTU e condomínio. É fundamental entender, não é tão trivial, tem casos que é em cima do muro, o leiloeiro faz um edital ali que é meio ensaboado, então não tem como participar de um leilão sem ter certeza sobre a responsabilidade da dívida de IPTU e condomínio. Quem é que vai assumir? Se vai assumir tudo, se vai assumir só o saldo ali que o produto da arrematação não for suficiente. Quem está entrando aí já compartilha essa live, um aviãozinho aqui embaixo, manda um avião para um parente, um amigo ou conhecido para poder arrematar em conjunto, que é o lema da Smart, né? Arrematar em conjunto, junto você vai mais longe. Pessoal, hoje vamos falar aqui de IPTU e condomínio. Vamos dar uma noção inicial geral das dívidas de IPTU e condomínio. Depois vamos falar dos casos específicos de leilão extrajudicial, de leilão judicial. Vamos falar ao final aí de gestão de risco, que empreender é fazer a gestão de risco. Isso aí, galera, sem muita delonga, vamos lá. A gente vai falar aqui de dívidas de IPTU e condomínio. Primeira coisa é estabelecer o que é dívida que pode passar para o arrematante e a dívida que não pode passar de forma alguma para o arrematante. E a galera faz muita confusão e às vezes deixa de participar de um leilão que é lucrativo porque não consegue fazer essa diferença inicial, que parece simples, mas ela é muito relevante. Então, as dívidas que podem passar para o imóvel, para o arrematante, perdão, é a dívida do imóvel, a dívida que está vinculada àquele imóvel, não é dívida da pessoa. Tem essa diferença, dívida que é da pessoa, que está vinculada ali ao CPF do devedor, e tem também a dívida que é do imóvel. No direito civil, a gente chama isso de dívida proper rem, que é própria da coisa, que acompanha a coisa numa alienação. Você vende um imóvel, se existe dívida de IPTU e condomínio, essas dívidas acompanham o imóvel e o adquirente, numa transação normal, ele é responsável por essa dívida. Então tem que ter essa diferenciação. Então, em leilão de imóvel, o que vai passar para o arrematante, o que pode passar, né? Nem sempre passa, vai depender do edital, é dívida de IPTU e condomínio. Então, se tem dívida de IPTU e condomínio, elas podem passar, não quer dizer que vai passar. Então, você tem que fazer sua gestão de risco. Dependendo do edital, pode passar ou não passar. Agora, dívidas que não tem esse caráter próprio terreno não passa para o arrematante de modo algum. Tipo, tem dívida lá que está vinculada ao CPF, dívida de água, luz. Existe uma dívida trabalhista de R$500 mil. Essa dívida pode passar para o arrematante? É uma pergunta muito comum que a gente recebe aqui na caixinha. Achei lá o leilão muito interessante, mas tem uma dívida trabalhista muito grande. Eu vou assumir essa dívida trabalhista? Não faz sentido nenhum, imagina. Uma dívida decorrente de uma relação de trabalho, você não é sucessor da empresa, do empresário, e você vai assumir uma dívida de cunho trabalhista. Você não vai assumir de forma alguma dívida trabalhista, mas é importante fazer essa análise da natureza da dívida, dependendo do edital, porque em alguns casos haverá responsabilidade do arrematante se sobrar saldo de IPTU e condomínio. E como a gente já sabe, né, a dívida trabalhista ela tem preferência sobre as demais dívidas. Alexandre, pode fazer um comentário rápido sobre imóvel ocupado? O tema aqui é dívida, responsabilidade de IPTU e condomínio, mas imóvel ocupado tem diversas lives nossas aqui no feed dizendo imóvel ocupado é oportunidade, não tem problema para desocupar. Isso é um mito, quem conhece a legislação desocupa de forma rápida, então não se preocupe com o imóvel ocupado, né? Se preocupe na verdade com o desocupado, que aí sim a disputa vai ser muito maior. Galera aí do Ceará, do Brasil inteiro entrando, Letícia, RPS Casas, Pedro. Então é isso, galera. Passamos aqui por uma diferença inicial de dívida de IPTU, dívida de caráter próprio terreno e aquelas dívidas que podem passar para o arrematante e as que não podem passar. Então a gente vai fazer uma abordagem inicial aqui do IPTU e depois do condomínio, para entender essas duas despesas e depois sim fazer uma análise completa, né, do edital. Bom dia, Letícia, Pedro, Flávia. O IPTU, ele tem a previsão lá no artigo 130, que é muito interessante para leilão, que eu vou ler aqui para vocês. Mas antes de falar que, de regra geral, esquecendo o leilão, a regra geral é o IPTU, ele passa para o novo adquirente.
a essa sucessão aí da responsabilidade. Tanto é que quando você faz uma compra e venda, você tem que apresentar lá aquela certidão negativa de débito, né, para provar que você tomou conhecimento se tem dívida ou se não tem dívida. O fato de ter uma dívida de IPTU não impede a alienação. Simplesmente você vai declarar na escritura de compra e venda que você tomou conhecimento e está assumindo o risco. Foi avisado, tomou ciência, está sabendo, e a partir daí você assume essa responsabilidade. Por isso a importância de tirar a CND, a certidão negativa de débito do imóvel. Voltando agora para o leilão, que a gente viu aqui a regra geral. Leilão, ele vai ter, em relação ao IPTU, uma regra importante no artigo 130 do CTN. Está passando aqui muita mensagem, né? Então, voltando aqui ao IPTU, uma previsão no artigo 130 do Código Tributário Nacional referente à arrematação, leilão. Eu vou ler aqui, mas ela simplesmente vai dizer que a regra é que em um leilão, como é uma dívida de tributária com previsão no CTN, esse caso específico, o arrematante não assumiria a dívida. Essa é a regra. Eu falo muito que tem a teoria e tem a prática. Então, primeiro eu vou falar aqui a teoria e depois a gente vai entender como é na prática. Então, na teoria, o IPTU não passaria para o arrematante, porque o Código Tributário usa o termo sub-roga, né? Quer dizer, essa dívida será embutida no preço. O preço é o valor do lance. O valor do lance será aquele valor suficiente para quitar a dívida. Suficiente ou não, mas se falou que sub-roga no preço, não vai cobrar do arrematante. Então, o artigo 130 ele diz o seguinte: os créditos tributários relativos a imposto cujo fato gerador seja propriedade, domínio útil ou posse de bens imóveis, IPTU, propriedade, domínio útil ou posse, eles subrogam-se na pessoa do respectivo adquirente. Ou seja, subroga-se, essa é a regra geral, subroga-se na pessoa, é o caput do artigo, que é uma compra e venda normal. Porém, ele vai falar lá embaixo, depois, que no caso de arrematação em asta pública, a subrogação é no preço, no lance. Então, voltando o caput do artigo, a cabeça lá do artigo diz: subroga na pessoa, ou seja, o adquirente se torna responsável numa compra e venda comum. Agora, em leilão, ele vai dizer lá embaixo que no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre no preço. Então, em leilão, pela teoria ele liberou, vai subrogar no preço. O valor do lance ali vai ser o valor para pagar a dívida. Se passar a dívida, você não tem responsabilidade nenhuma. A regra geral, a teoria, no mundo dos fatos, aí, no mundo das ideias, na verdade, no mundo de que tudo seria perfeito. Mas na prática, a gente vai ver aqui depois que não é bem assim, né? Fonseca 1 falando que na venda direta da Caixa o IPTU é quitado pela Caixa até a transmissão da propriedade pelo arrematante, certo? A gente vai comentar isso da venda direta, né? Então a gente falou aqui do IPTU, viu que, regra geral, ele passa numa compra e venda comum, que não é leilão, ele passa para o adquirente, se tiver dívida, por isso que o adquirente tem que diligenciar, fazer esse trabalho de pesquisa para ver se há alguma dívida de IPTU, para emitir a certidão negativa de débito. E como é que você vai ter acesso a essa dívida? Então, a dívida tributária, você tem que fazer essa pesquisa na Fazenda, Secretaria de Fazenda ou Secretaria de Finanças do município, cada município tem um nome, ou Fazenda ou Finanças, levantar eventual dívida para poder ter uma noção do quanto é a dívida que você está comprando imóvel. E essa dívida, numa compra e venda comum, passa para quem está comprando. Agora, numa venda de leilão, pela disposição aqui do Código Tributário Nacional, artigo 130, no seu parágrafo único, vai dizer que, no caso da arrematação em asta pública, a subrogação ocorre no preço. É um nome feio, subrogação, mas é entender. Vai o preço, o lance é o responsável por quitar a dívida. Se o lance não for suficiente, aí não há problema nenhum, essa dívida não passa para o arrematante. Aí você vai perguntar, pô, mas não passa? E quem é que vai pagar essa dívida? Na permanência de dívida, por exemplo, o lance foi 100 mil e tinha 120 mil de dívidas tributárias, aí sobrou 20 mil. Como o edital te isentou, você não vai pagar esses 20 mil, mas a prefeitura ela vai cobrar, ela não abriu mão de 20 mil reais. Ela vai continuar cobrando do antigo devedor. Então isso aí é uma garantia, porque você sabe que essa cobrança vai ser do antigo devedor. E existe na maioria das prefeituras um serviço que é para desvincular o débito do imóvel, e em arrematação, né? Claro.
e vincular ao CPF. Então você arrematou imóvel, a maioria das prefeituras tem prefeitura pequena que pode não ter, né? Você apresenta na prefeitura um pedido, um requerimento, informando que arrematou o imóvel e pedindo de forma administrativa para a prefeitura desvincular aquela dívida do imóvel, que a gente sabe, em regra, a dívida acompanha o imóvel. Mas, pela previsão do 130 do CTN, parágrafo único, não vai passar. Então você fala, arrematei, eu quero que você desvincule a dívida do imóvel e passe a vincular essa dívida ao CPF. Aí na hora que faz isso, na hora que emite lá a CND, tá bonito, tá redondo, não tem dívida do imóvel. A dívida agora é da pessoa, do antigo devedor. E muita gente não sabe disso. É um procedimento simples, às vezes até rápido de ser feito. E a galera às vezes entra na justiça, fica esperando decisão judicial lá no processo, quando você pode, de forma administrativa, resolver essa pendência do IPTU simplesmente pedindo para desvincular a dívida do seu CPF. Por isso é importante conhecer como é que funciona em cada município. Tem município que vai ter esse serviço, tem município que não tem alguns que fazem rápido, outros que nunca fizeram, mas tem essa possibilidade e adianta demais. Já vi gente que está esperando um tempão essa resolução da dívida do IPTU no processo e depois resolveu de forma administrativa, pediu na prefeitura e a prefeitura desvinculou a cobrança, automaticamente o imóvel ali, ele sai com a CND dele bonitinha. A CND vai ser só do CPF do antigo devedor. Beleza, galera? Quem tiver aí dúvidas das dívidas de IPTU e condomínio, pode colocar aqui que a gente vai respondendo. Aproveita aí e compartilha essa live aí com um parente, um amigo, um conhecido. Newton na obra. Então, eu nunca serei responsável pelo IPTU? Não é bem assim, a gente sabe que tem exceção, a teoria é uma, a prática é outra. Eu costumo falar, né, que na prática a teoria é outra, né? Se for seguir a literalidade da lei, é isso mesmo, não assumiria aí em leilão judicial a dívida, mas na prática vai valer a previsão do edital, a gente vai abordar aí mais para frente. Em terceira praça, quem arremata paga IPTU ou débito condominial? E débito condominial vai depender da previsão do edital, a gente vai comentar aqui também. Isso, a Nayane respondendo, né, Nayane? Mentorada de Márcia, né? Depende do edital. Vamos ver aí as perguntas. Isso aí, galera. Então a gente viu aqui como é que funciona a questão do IPTU. E lembrando que o edital ele pode dispor de maneira diversa. A lei é uma coisa, fala que, pela teoria ali, do artigo 130 do Código Tributário Nacional, o parágrafo único não passaria dívida para o rematante. Mas a prática é, se o edital colocou de forma diversa, atribuindo a responsabilidade para o rematante, aí não tem o que fazer, vai aceitar. Então, vale a previsão do edital. O edital é soberano, inclusive vale sobre a lei, o que é um absurdo, mas em diversas ocasiões que essa questão foi levada ao Poder Judiciário para decidir, prevaleceu ali que vale o que está previsto no edital. Então, importantíssimo, leia o edital com calma, com tranquilidade, buscando identificar essa responsabilidade pela dívida de IPTU e condomínio, porque apesar da lei falar uma coisa, na prática vai valer a previsão editalícia, né? O que tiver no edital ali tem força de lei. Eu digo que o edital é a lei entre as partes, vai reger a relação ali do negócio jurídico que vocês vão fazer com o banco ou com a justiça, né? RPS Casas, Ronaldo. Aqui em São Paulo, a prefeitura está pedindo uma certidão de objeto em pé. Isso é recorrente? Não, normalmente, Ronaldo, o próprio auto da arrematação já é suficiente. Você apresenta lá o auto dizendo que fez a arrematação. Agora, cada prefeitura estabelece aí seu regulamento. Pode ser que ela entenda que só o auto não seja suficiente e peça, né, uma certidão de objeto em pé. Certidão de objeto em pé, para quem não conhece, é uma certidão resumida do processo, simplesinha, né? Diz lá o que aconteceu, a parte, conta uma historinha inicial, conta o resumo do processo e como é que ele está agora. Resumido, uma página ali, quando é muito grande, duas no máximo, para a prefeitura se precaver, saber realmente que aquilo ali está correto. Mas não é comum não, normalmente só o auto de arrematação já é suficiente. A prefeitura confirma a validade daquele auto de arrematação, normalmente tem hoje, né, QR Code ou um código de validação que ela verifica que aquilo ali realmente é verídico, né? Ela já atende com isso, mas cada prefeitura estabelece aí seu regulamento, pode ser que ela peça mais documentos, né?
Lúcia Albuquerque, você falou do condomínio, eu vou falar ainda do condomínio, estamos falando aqui de IPTU. Condomínio a gente vai começar a falar agora, quem está entrando aí, a gente falou um pouquinho do IPTU, a gente vai falar do condomínio, da previsão geral e depois vamos para casos específicos aí de como interpretar em caso de extrajudicial e de judicial. Bom, agora vamos para condomínio, quem perguntou aí de condomínio, né? Aí condomínio, a ideia inicial é a mesma, né? Numa compra e venda comum, como é uma despesa ali que é própria do imóvel, ela passa para o adquirente, há uma associação ali da responsabilidade. Então, mesma coisa, né? Uma compra e venda comum, você tem que levantar junto ao condomínio a certidão negativa de débito, verificar se tem débito. Se tiver débito, você pode assumir esse débito. Então, por isso que sempre numa compra e venda você levanta a certidão negativa. A existência de débito impede a venda, a alienação? Não impede. Mas você vai ter que declarar na escritura que tomou ciência do débito e que está assumindo. Então, isso não impede. Às vezes é um débito pequeno e às vezes é melhor você assumir e pagar logo do que ficar questionando. Então você pode assumir esse débito, falar, não, tomei conhecimento, eu quero que registre o imóvel, mesmo com essa dívida, e eu sei que tem a dívida, eu tomei ciência. Então, levante essa dívida. E isso é a regra geral para uma compra e venda comum, que ela está prevista no Código Civil. O Código Civil, no artigo 1345, diz: o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio. Então essa é uma verificação que deve ser feita sempre, não é só em leilão, não. A galera fala, em leilão é muito perigoso, tem que olhar um monte de coisa. Na verdade, você tem que olhar um monte de coisa em qualquer aquisição normal, só que ninguém faz. E como é leilão, aí no leilão a galera faz, a galera já está esperta, o leilão pode ter um monte de coisa e já olha. Quando em qualquer aquisição normal também tem que ser feita essa análise para fazer uma aquisição segura. Então não é só em leilão, qualquer compra e venda tem que fazer esse levantamento das dívidas de IPTU, condomínio e também de ações judiciais em andamento ali que possa envolver o imóvel, né? Em asta pública, condomínio, também há uma previsão similar que vai liberar o arrematante. Ela diz aqui, que por ser responsabilidade de próprio terreno, são transferidas subroga no preço. Artigo 908 do CPC diz a mesma coisa que diz lá o 130, o 908 do Código de Processo Civil também dá a mesma segurança, dizendo que essas dívidas de caráter próprio terreno, ela subroga no preço. Fala de forma genérica, não fala especificamente condomínio. Então, abrange tanto o condomínio quanto o IPTU. Então, falou ali no 908, já abarcou o IPTU e condomínio. A previsão é muito similar à do Código Tributário Nacional, isentando o arrematante dessa dívida, né? Diz aqui, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, pode ser IPTU, condomínio, tudo que recai sobre o bem, inclusive de natureza próprio terreno, ou seja, que vai acompanhar o imóvel, subrogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Então, é uma previsão similar à do 130 do Código Tributário, só que o 130 é só relativo a débitos fiscais, tributários. Aqui no 908 é genérico, todos aqueles créditos que subrogam-se no preço, próprio terreno, que acompanha uma coisa. Então, abarca aí tanto o IPTU quanto o condomínio. Então, dá essa segurança para o arrematante. E, novamente, a mesma coisa. Pode passar para o arrematante se o edital dispor de forma diversa. O edital ele tem esse poder de colocar ali que essa obrigação vai passar para o arrematante. Então, o arrematante tem que ficar esperto, tem que ler o edital ali buscando esse ponto específico, né, da responsabilidade da dívida de IPTU e condomínio. Vou voltar aqui para os comentários para ver o que a galera está falando aí. Ronaldo, peço na própria secretaria do processo. Isso, a certidão de objeto IPE você vai pedir na secretaria. Se tiver um advogado constituído no processo, o advogado mesmo peticiona no processo solicitando essa certidão. Aqui em Porto Alegre é só fazer o processo administrativo pelo site, que ele já transfere a dívida de IPTU para o antigo proprietário. Aí, Ezequiel, importante. Muita gente não sabe disso. Você pode pedir na prefeitura de forma administrativa para desvincular o débito do CPF, desvincular o débito do imóvel e vincular o CPF do devedor. Então você fica com o teu imóvel livre. Você vai emitir a CND do imóvel, não vai ter dívida nenhuma. Essa dívida vai ficar só no CPF do antigo devedor. Belo Horizonte tem, Porto Alegre aí o Ezequiel confirmou que tem. As capitais, imagino que todas elas tenham. Município talvez aí de menor porte, talvez não tenha, mas
conversando com a Secretaria lá de Fazenda, talvez eles entendam e emitam, né, façam essa desvinculação, né? Bom, subiu aqui, perdi várias mensagens, né? E quando o imóvel da ação quando o imóvel da Caixa tem uma ação judicial na licitação aberta, a ação judicial é outro contexto aqui, não tem relação com dívida de IPTU e condomínio, mas não é problema nenhum, vai avaliar a ação aí e verificar se ela tem algum impacto na arrematação, né? O Thiago Monteiro: Pierre, no leilão que prevê que débitos próprio-terrens serão de responsabilidade do vendedor e surgir revisão que majora em débitos de IPTU e condomínio e ultrapassa o valor do arremate, passa para o arrematante? Não passa. Se o edital foi claro ali que os débitos pretéritos ao leilão, passados, anteriores ao leilão, são de responsabilidade do vendedor, se aumentar esse débito lá para uma revisão da prefeitura ou o condomínio fez uma análise ali e viu que o valor estava errado, um valor maior, não passa para o arrematante. O arrematante não tem nada a ver com isso, é uma coisa que o edital já o liberou, né? Então, tranquilo, responsabilidade aí do vendedor correr atrás para regularizar a situação. Essa desvinculação de IPTU tem que ser feita antes ou depois do registro. O ideal é que faça antes, né? Mas pode ser feita depois também, mas o ideal é antes para facilitar o registro, que eles vão pedir a certidão negativa de débito e você já, com a certidão favorável, facilita, né? Senão você vai estar assumindo. Na hora que registra, sabendo, constando que tem dívida, você assumiu essa dívida. Você formalizou, oficializou que tomou conhecimento e assumiu. Então, o interessante é você fazer essa desvinculação antes, né? Beleza, galera? Vamos lá, vou acelerar aqui que tem muita coisa para a gente pegar aqui ainda da parte prática. Então, vimos a teoria de IPTU e condomínio. Regra geral, não deveria, em arrematação, não deveria passar para o arrematante, mas o edital, se colocar lá que vai passar, então passa, não adianta brigar contra o edital, aceita. Leilão extrajudicial, a gente vai falar agora de leilão de banco, como é que funciona essa previsão, né? De forma resumida, a lei que rege a alienação fiduciária, que é esse leilão de banco, né, imóvel retomado de financiamento, ela, pela lei, se você ler a lei, você vai entender que ela, no primeiro momento, ela isentaria o arrematante de dívidas de IPTU e condomínio. Ela diz aqui, ó, deixa eu ver qual artigo, que é artigo 27, que no segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que é igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributários, e das contribuições condominiais. Então, o que ele está falando? Que no segundo leilão, o valor tem que ser, no mínimo, dívida mais os encargos e despesas tributárias e condominiais. Então, pela lógica, aquele valor ali do lance já está pagando tudo, inclusive dívidas tributárias e condominiais, e o que passar desse valor aí seria repassado para o antigo devedor. Só que na prática não é assim. Na prática não vale o que está previsto aí. Na prática, a regra geral é que essa responsabilidade de IPTU e condomínio em leilão extrajudicial passa para o arrematante. Essa é a regra geral. O edital normalmente coloca. Pode ser que o edital libere. É raro, mas pode acontecer. Mas na maior parte dos casos, quando é leilão extrajudicial, primeira e segunda praça passam a responsabilidade de dívida de IPTU e condomínio para arrematante. Eu discordo. Se você entender a lei ali, a lei diz que no segundo leilão tem que ser o valor suficiente para quitar tudo, inclusive dívidas tributárias e condominial, porque que ainda vai cobrar. Então parece que está o banco, né, se apropriando ali de um valor que teoricamente não deveria, né? Enfim, mas vale o que está no edital. E ainda o parágrafo 8º diz: responde o fiduciante, o devedor, né, pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais até a data que o credor fiduciário viesse emitido na posse, novamente reforçando que seria uma responsabilidade ali do devedor. Mas, novamente, vai valer sempre a previsão do edital. Então, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Pela teoria, a lei aqui fala que o próprio lance já está incluindo o valor ali das dívidas de IPTU e condomínio, mas na prática o edital passa para o arrematante. Pode isentar, mas pouco provável, né? Especificamente da Caixa Econômica Federal, né, que é o maior banco aí que faz leilões de imóveis, primeiro e segundo leilão, responsabilidade da dívida é passada para o arrematante. Regra geral, estou falando regra porque o edital ele pode colocar qualquer coisa, mas na prática
primeiro e segundo leilão vai atribuir essa responsabilidade da dívida para o arrematante. Estou falando aqui de leilão de banco, leilão extrajudicial. Aí depois, aí em venda direta, aí normalmente a Caixa já assume essa dívida e passa o imóvel sem dívidas de IPTU e condomínio. Essa é a regra geral, mas leiam sempre o edital. A gente fala que a em venda direta não passa a dívida. Na prática não passa, mas nada impede que a Caixa Econômica reveja a sua política e passe a cobrar. Então é algo que a Caixa optou por não cobrar para facilitar essa venda, até pelo cunho de política habitacional da sua atividade, mas ela pode mudar esse entendimento e passar a cobrar. Por isso, leiam sempre o edital. Não vai naquela venda direta, não vai assumir. Depende do caso, né? Denise Silva, se uma dívida trabalhista usar todo o valor da arrematação, a gente vai chegar aqui em dívida trabalhista, vai falar como funciona nesse caso, se vai passar ou não dívida para o arrematante. Então, aguenta um pouquinho aí que a gente já vai falar. M. Soares, leilão da Caixa de primeira e segunda praça. Também recebo livre de dívida de condomínio e despesa tributária. Pelo que eu falei aqui, primeira e segunda praça, a regra geral passa a dívida para o arrematante. Leia sempre o edital. O edital vai estar lá. O edital vai ser sempre o que vai tirar essa dúvida, né? No caso de ordem dos credores no processo trabalhista e não sobre o crédito, o arrematante ficará responsável. Vamos falar aqui também de concurso de credores. Marcou, é o artigo 130 do Código Civil? Não. Tributário é artigo 130 do Código Tributário Nacional. Beleza? Aí fechamos aqui. Então, voltando para cá, falamos aqui das dívidas de IPTU e condomínio no leilão extrajudicial. Agora vamos falar como é que funciona no judicial. No judicial aqui, relembrando, vai... teoricamente, né, teria que valer aquela previsão lá do 130 do CTN, dizendo que o arrematante não vai assumir dívidas tributárias, e também deveria valer a previsão do 908 do Código de Processo Civil, dizendo que, de forma geral, créditos de natureza próprio terreno, próprio da coisa, tanto IPTU, condomínio, não passam ao arrematante. A regra geral deveria ser essa, mas vale a mesma interpretação do leilão extrajudicial. Vai valer o que estiver previsto lá no edital, né? Então vamos lá. De leilão judicial, a gente sabe a teoria, né, que não deveria passar, mas na prática passa. Então, em regra, terão 3 cenários aqui possíveis, né, de você se deparar com o edital e 3 possibilidades ali. A primeira é aquela mais fácil. O edital ele vai ser muito claro, dizendo que a responsabilidade pelas dívidas de IPTU e condomínio é do vendedor ou não é do arrematante. Ou a responsabilidade da dívida de IPTU e condomínio é do arrematante. Então não tem dúvida, ele está bem claro, ele não fica em cima do muro ensaboado, não, é bem objeto, bem objetivo ali. Leu, entendeu, assume ou não assume. Então esse aí não tem o que questionar. Mesmo que você não concorde que o edital ali, por incrível que pareça, ele possa estar contrariando uma disposição legal, ele vale. Então, mesmo que você não concorde, você aceita, né? Ou participa ou não participa, mas aceita, está previsto, é o que vale. Então, peguei até um trecho do edital aqui que diz exatamente, um texto bem claro, ó, dizendo o seguinte: a arrematação se dará livre e desembaraçada com a subrogação no preço dos valores das dívidas, em especial as tributárias, e também na forma do artigo 908. Aí abre parênteses: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza próprio terreno, subrogam-se no preço, observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130. Reforçou 2 vezes, meteu o 130, isentando da responsabilidade tributária, e ainda meteu o 908 do Código de Processo Civil, que é o guarda-chuva que abarca os dois, condomínio e IPTU. Então, bem seguro. É claro que tem termos aqui que quem não está familiarizado aí acha estranho, mas com a prática vocês vão se familiarizar com esses termos e vão ver que é muito claro. O edital ali ele não deixa dúvida que vai passar qualquer responsabilidade para o arrematante. Agora tem outro caso, né? O edital ele faz essa citação no 908 do Código de Processo Civil, fala também do 130 do Código Tributário, mas faz uma ressalva. Aí ele fala: será aplicada a regra do artigo 908 do Código de Processo Civil, subrogando o preço, também a do 130 do CTN, desde que, aí porém, o produto da arrematação seja suficiente para quitar as dívidas.
Aí pega, né? Aí ele mesclou, ele fez uma gambiarra, pegou um pedaço da lei e fez uma adaptação. Ó, aplica-se lá a regra da lei, mas só até o valor da arrematação. Se passar, o que passar é da arrematante. Vamos supor aí que a dívida seja de 100 mil reais, somando IPTU e condomínio. E o valor do lance ali foi 80. Então passou 20 mil de dívida. Com essa previsão digital, o que passar, esses 20 mil reais aí, serão de responsabilidade do arrematante. Então tem que analisar o caso, né? Ele pode isentar mais parcialmente, né? Até o valor da arrematação. O que passar seria do arrematante. Aí nesse caso é importante fazer a análise dos credores, dos outros credores, porque se tiver um credor trabalhista, uma dívida trabalhista, essa dívida trabalhista ela tem preferência. Então primeiro vai pegar o recurso da arrematação para pagar essa dívida trabalhista. Aí depois, se sobrar alguma coisa, que vai lá pagar a tributária e depois a condominial. Então pode ser que nessa brincadeira aí da dívida trabalhista entrou furando fila, possa passar dívida para o arrematante. Por isso é importante, né, entender também as outras dívidas que envolvam ali o imóvel, que pode chegar, pegar esse produto e ainda o que sobrar ali depois de pagar a dívida trabalhista não ser suficiente para quitar IPTU e condomínio. Tem casos que a dívida trabalhista é enorme, ela consome tudo. Então nesse caso, com uma previsão dessa passando aí a responsabilidade arrematante, aí não é viável, né? Então tem que fazer essa análise, né? Aí o segundo cenário é o edital. Ele cita a dívida, mas não diz quem é o responsável, né? É um absurdo, né? Mas tem. O edital ele deveria falar a dívida e quem será o responsável, mas às vezes não fala. Não falando, numa primeira análise, de acordo com a lei, a gente entenderia que não seria o arrematante, né? A lei já protege, o edital não falou nada, não deveria se passar essa dívida para o arrematante. Mas não é assim. Essa questão também já foi levada ao judiciário, o STJ já se manifestou, no sentido de que, por ser uma dívida de caráter próprio terreno, própria da coisa, que acompanha o imóvel, e o arrematante tomou conhecimento, ele vai assumir a dívida. Então, muito importante, né? O edital cita a dívida, não fala quem há decisões dizendo que o arrematante assume. Então, como é uma questão controversa, às vezes já vi casos de não assumir, mas a maioria dos casos assume, é bom formalizar ali com o leiloeiro para ver qual vai ser o entendimento dele, o entendimento do juiz, para não entrar numa bola dividida. Então, citou a dívida, não falou quem é responsável, há decisões no sentido de que pode ser o arrematante. Então, é uma bola dividida. E o terceiro caso é o edital totalmente omisso. Não fala nada, não fala que existe dívida, não fala quem seria responsável, o cara não falou nada. Novamente aqui, né, pela regra geral, não pode, se não falou da dívida, o arrematante não tomou conhecimento, não pode ele ser penalizado. Esse é o entendimento geral. Mas, novamente, né, como pode ser uma dívida de valor alto, recomendo ligar para o leiloeiro, formalizar, mandar um e-mail para você entrar seguro. A regra geral nesse caso aqui, se não falou nada, não falou que existe dívida, não falou quem seria responsável, não teria como ser do arrematante. E se atribuísse depois do leilão ao arrematante, eu acho que caberia uma desistência com base lá no 903 do processo civil, né, do Código de Processo Civil, dizendo que é um fato ali novo, um ônus, é um gravame, algo que vai onerar a arrematação que não foi mencionado no edital, deveria ser mencionado, você pode pedir a desistência. Então é um caso que não deveria passar para o arrematante, mas às vezes na prática acaba que pode passar. Então ficar atento e formalizar antes de uma conversa ali com o leiloeiro para ver se nesse caso vai passar ou não. Agora, eu já vi casos aqui de uma decisão que o edital não falava nada, não falava de dívida, não falava quem seria responsável, mas o leiloeiro informou a todos os participantes do leilão que era um leilão, ele mandou por e-mail, né, e o arrematante tomou conhecimento, respondeu o e-mail, formalizando que analisou, entendeu, e depois essa dívida passou para o arrematante. E o arrematante entrou na justiça e perdeu, porque mesmo não estando previsto no edital, ele tomou ciência de forma inequívoca. Inequívoca assim, não tem como contestar. O leiloeiro mandou e-mail para ele dizendo, ele respondeu, confirmou o recebimento, tomou ciência da dívida. Ou às vezes é leilão híbrido, né? Tem presencial, tem online, e no presencial o leiloeiro fala da existência da dívida
e o arrematante arremata lá nesse presencial, ele tomou conhecimento de forma inequívoca, numa sessão pública, um leiloeiro ali que tem fé pública. Então ele tomou ciência, não havendo previsão no edital, ele assume a regra geral. Então tomar cuidado quando acontece nesse caso. Tem apartamento aqui em Belém no leilão, onde tem imóvel tem leilão, não tem como, está sempre sendo retomado imóvel, sempre vai ter leilão em qualquer lugar. Dicas para corretor: se mandar a documentação certa, paga em menos de um mês. Deve ser aí dívidas da IPTU e condomínio em relação à Caixa. No judicial, o arrematante assume dívidas de financiamento do imóvel. Bom, não é o foco aqui, né, financiamento, mas se for um leilão de direitos aí, a regra geral vai assumir sim. Aí o César Pinheiro, as mentoradas de marketing estão respondendo tudo aqui, né? César Pinheiro, se for leilão de direitos sim. Inclusive, César Pinheiro vai fazer uma imersão com a gente hoje aí, falando de financiamento. O cara é mestre aí do financiamento da Caixa. Quais as documentações importantes para solicitar a desvinculação da dívida de IPTU no caso do leilão extrajudicial? A previsão lá é do leilão para desvincular do judicial. Extrajudicial vai ter que forçar muito a barra aí para a prefeitura aceitar, né? Porque é como se fosse ali uma venda direta, né? Não há uma expropriação forçada com a justiça. Porque a lei lá fala asta pública, né? Embora a asta pública seja um conceito amplo aí, podendo forçar a barra para o extrajudicial também, é difícil, mas pode tentar, né? Aí seria lá a ata da arrematação. Aí o César falando que não precisa desvincular, o banco quita na venda direta e venda online. Sim, venda direta e venda online, banco quita, regra geral. Se for primeira e segunda praça, aí não. Então, vamos voltar aqui, galera. Então, vimos aqui responsabilidade geral, IPTU e condomínio, compra e venda comum. Responsabilidade geral, IPTU e condomínio, leilão judicial. As possibilidades aqui em extrajudicial e judicial. Agora, um importante, né? Muita gente pergunta, a partir de qual momento o arrematante ele se torna responsável das dívidas? Não estou falando das dívidas passadas, não. Estou falando depois do leilão, o arrematante vai ser responsável. Mas é a partir de quando? É a partir da data do leilão? É a partir da assinatura do auto de arrematação? É a partir da carta de arrematação? Ou é da emissão na posse? Então teriam 4 datas aí que poderia gerar dúvida. A data do leilão, data da assinatura do auto, data da expedição da carta ou data da emissão na posse. Então tem diferença aqui para IPTU e para condomínio. IPTU, ele tem um fato gerador, ele é um imposto que tem um fato gerador e eu acho que em todos os municípios, ou se não for em todos, em 99% dos casos, esse fato gerador é 1º de janeiro do ano. Então, deu 1º de janeiro, ocorreu o fato gerador. Então, vai depender da data da carta da arrematação. A gente já arrematou imóvel no finalzinho do ano, e a carta só foi emitida depois, em meados de janeiro, em fevereiro, e a gente peticionou no processo, informando, né, ao juiz, o fato gerador do imposto é 1º de janeiro. 1º de janeiro não havia carta de arrematação. Essa dívida, ela não é nossa ainda, tem que ser nossa a partir da carta. Então, essa dívida inteira, do imposto inteiro, não é só de janeiro não. Porque o fato gerador é 1º de janeiro, já ocorreu o fato gerador, quando ocorreu o fato gerador não havia carta. Aí pedimos que esse imposto desse ano fosse abatido do produto da arrematação. E o juiz aceitou. A maioria dos juízes aceitam. A jurisprudência é nesse sentido, né? Mas pode ser que não aceite. Então vai ter que depender do caso concreto, mas vale a pena tentar. Então, em regra, usa-se ali a data da carta. Pode ter juiz que vai falar, não, é da data do auto. Pode. É aquele negócio, justiça tem 90% das decisões no sentido, 10% em outro sentido, mas sempre peça, né? Então arrematou no finalzinho do ano, virou o ano, passou ali o IPTU, 1º de janeiro, a carta saiu depois, pode pedir para tentar abater esse valor do IPTU desse ano, tirar do valor da arrematação. Agora de condomínio é mais chatinho, né? Condomínio, pela lógica, né? Você fala, pô, eu só vou pagar condomínio quando eu for emitido na posse, né? O cara tá lá morando, ele tá tendo todo o benefício e eu, arrematante, que não tive a posse do imóvel, aí vou ser penalizado pelo condomínio? Pela lógica, não deveria, né? Mas na prática, a partir do auto de arrematação, já a cobrança ali, já entende-se que a responsabilidade é do arrematante. Eu falo de forma geral, né? Sempre vai ter decisões em sentido contrário. Direito é assim, né? Não é exato. Então,
de forma geral, as decisões majoritárias são no sentido de que a partir da assinatura do auto já passa a responsabilidade de condomínio para o arrematante. Tem decisões diferentes? Tem decisões diferentes. Você pode pedir no processo outra coisa? Pode pedir no processo. A gente sempre pede. Inclusive, a gente força a barra para só assumir eventual dívida após a emissão na posse. Pedir é de graça, né? Vai que o juiz está lá, tá animado, tá alegre naquele dia, ele é isso mesmo, né? Pô, esse cara aqui tá de má fé no imóvel aqui e sapeca lá a caneta a favor do arrematante. Então, sempre peça. Pode ser que a decisão seja favorável, né? Pierre, bom dia, como está? Pierre, no leilão extrajudicial, esse procedimento de IPTU, transferência CPF, é possível também? A gente já respondeu aqui, em regra geral, entendo que talvez a prefeitura crie obstáculo, né, por não ser ali uma asta pública propriamente dita, né, mas pode pedir, né? Vamos lá, galera, então aqui a gente já está chegando aqui no final, vou falar um pouco aqui sobre o concurso de credores, né, importante, né? A dívida trabalhista, ela tem preferência sobre as demais. Então, ela vai ser a primeira paga, mesmo que o processo que levou o imóvel ao leilão não seja trabalhista. É muito comum em processo de condomínio, né? O advogado do condomínio faz lá, entra com a ação, faz tudo, né? Uma trabalheira danada. O processo leva 3, 4 anos para sair lá o resultado final, o leilão. Só que a dívida trabalhista chega na frente. Pois é. Então tem uma dívida trabalhista, ela vai chegar na frente, metendo o pé na porta, né, como diz, né, e fala, não, paga aqui o que é meu. A gente estava analisando segunda-feira, na nossa imersão, um caso exatamente desse, né, o condomínio entrou com a ação, fez o procedimento todo ali, 3, 4 anos, no finalzinho, na hora que ia meter a mão no dinheiro, aí começa a pipocar um monte de credor trabalhista, que do nada, né, começa a surgir um monte de credor trabalhista, e esses credores têm preferência, eles vão pegar esse produto da arrematação. Aí é importante entender o que está no edital. Se o edital isentou de forma clara, expressa, sem dúvida, o arrematante da responsabilidade de IPTU e condomínio, aí tranquilo, aí você está tranquilo, não vai passar nada para você. Mesmo que a dívida seja lá R$1 milhão, 2 milhões e o valor da arrematação ali 300 mil, não vai passar. Você pode se assustar no início com valores, mas é o que está previsto no edital. Se liberou, liberou, não vai passar. Agora, se liberou com ressalva até o valor da arrematação, aí é como eu falei lá atrás, né? Aí vai passar. Então tem que tomar cuidado. Primeiro cuidado, você vai olhar na matrícula do imóvel se tem lá penhora trabalhista ou ordem de disponibilidade, algum processo trabalhista envolvendo lá aquele imóvel. Mas não é só isso. Você vai, além disso, tem muita coisa que não está na matrícula, não deveria. Mas é o que acontece. Não está na matrícula, mas está no mundo real. Ações trabalhistas que não foram levadas à penhora ou à própria ação para matrícula. Mas eles têm direito. E depois vocês vão ver, né? No meio do caminho começa a surgir um monte de credor se habilitando no processo. Então você faz uma pesquisa prévia de ações judiciais, de ações trabalhistas envolvendo aquele imóvel, porque essas ações têm preferência ali para pegar esse produto da arrematação. Agora, se o edital já te liberou, não é para você ficar super preocupado com essas dívidas. Claro que você vai fazer a pesquisa normal, que tem que fazer, mas é só para saber os valores e saber que você está isento dessa dívida. Então, ter esse cuidado. A regra primeiro vai ser a dívida trabalhista, a primeira a consumir ali o produto da arrematação, depois a dívida tributária, aí tem uma ordem ali, né? Primeiro da União, depois do Estado, depois do município, e depois condominial. E abaixo de condominial vem aqueles outros credores que não importa aí para o arrematante, porque não é dívida que possa passar para arrematante, né? Créditos com garantia real, hipoteca, demais créditos quirografados. Beleza, galera? Então, a gente, eu acho que pegou aqui basicamente tudo, né? Noções gerais de IPTU e condomínio numa compra e venda comum, o que está previsto na lei para leilão judicial ou extrajudicial, as possíveis interpretações do edital, ordem de credores, necessidade de conhecer aí, as dívidas trabalhistas. Eu vou falar um caso aqui, aí quem tiver ao vivo aí para mostrar aqui, quem entendeu, nossa, encheu aqui de pergunta, né? Mas vamos lá, não vai dar para responder tudo. Vou falar uma situação aqui, aí a galera que está aqui ao vivo, né, para mostrar quem entendeu ou quem não entendeu,
Coloca aí. O caso é meio polêmico justamente para gerar essa dúvida. É uma situação em que a dívida trabalhista de R$500 mil. Você levantou ali análise prévia e identificou que há uma ação trabalhista no valor, com uma dívida do valor atual de R$500 mil. Esse imóvel ele vale R$200 mil. E o lance ali do arrematante foi 100 mil. Então, recapitulando, vale R$200 mil o imóvel, o lance de 100 mil, há uma dívida de R$500 mil, uma dívida trabalhista. Agora, o edital, ele cita a dívida de IPTU e condomínio, que somados dá R$200 mil. Cita, mas não diz quem é o responsável. Então, vou recapitular. Tem uma dívida trabalhista de R$500 mil, o imóvel vale R$200 mil, foi arrematado por 100 mil. O edital diz que existe dívida de IPTU no valor de tanto, dívida de condomínio no valor de tanto, as duas juntam dá R$200 mil, mas não diz quem é o responsável. Então a galera comenta aí se é um leilão seguro, se é um leilão inseguro, quem que vai responder por essa dívida, se é algo que daria para entrar tranquilo. Comenta aí, ó, o Josimar Pacheco, pula fora desse. É um caso que pode acontecer, e acontece demais. Infelizmente, os leilões não são, os editais não são 100% claro, objetivo, né? Fica aquele negócio em cima do muro. Teve um caso aí agora recente, um mentorado nosso, que a gente orienta, né? Tá na dúvida, pergunta lá ao leiloeiro. E um leiloeiro aí até conhecido, né? Não vou falar nomes aqui, né? Mas enfim, a resposta do cara foi: cabe não cabe, né? Na verdade, ao leiloeiro sanar essa dúvida. Interpretação de responsabilidade cabe ao juiz ou ao próprio arrematante. Olha que situação difícil, né? Cabe ao leiloeiro ali, como intermediador, dar transparência, não deixar quem está comprando em dúvida, até para poder realmente dar mais transparência, ter mais concorrência. Aí parece aquele caso que tu está fazendo a prova e o enunciado está meio confuso, aí tu pergunta para o professor, me explica aqui o enunciado. Aí ele fala, uai, entendeu? O enunciado faz parte da interpretação da questão, né? E o cara tira o corpo fora, não te dá ali uma resposta. E é errado, né? Cabe ali ao leiloeiro tirar a dúvida do arrematante, não é nada demais, não é algo absurdo, né? Então, infelizmente, há respostas ensaboadas, o cara fica em cima do muro. Aí o Josimar falando que é para pular fora, Felipe cilada, João Garcia inseguro, fora, o arrematante responde, inseguro total, cilada. Ninguém assumiu o risco aí, né? Pois é, galera, se o edital citou a dívida, não falou quem é o responsável, a gente viu aqui que há decisões já dizendo que cabe ao arrematante. Pode, no caso concreto, não passar? Pode, mas olha só, você vai assumir aí R$500 mil de dívida. R$500 mil de dívida trabalhista, vai chegar, vai comer todo o produto da arrematação, que foi R$100 mil, e como a dívida de IPTU e condomínio somada a 200, você vai pegar mais 100 mil de dívida. Vale a pena? É um risco, desproporcional. É uma gestão de risco. Então, a arrematação, em alguns momentos, em casos críticos, é gestão de risco. É um cenário favorável? Pode ser uma decisão para um lado ou para o outro. A gente já viu aqui que há decisões dizendo que vai passar para o arrematante. Então, você tem que fazer essa gestão. Se fosse, em vez de ser R$200 mil de dívida, fosse R$110 mil, passaria para o arrematante só R$10 mil da dívida. R$10 mil não vai comprometer a sua arrematação, é algo que é gerenciável. Você vai colocar ali na sua calculadora, vai fazer e vai ver que ainda assim, se eu assumir esse saldinho aqui que passou, ainda é viável. Mas nesse caso aqui você vai assumir mais R$100 mil de dívida se for uma decisão contrária. Então é gestão de risco, é um caso crítico que a primeiro momento é desproporcional, né? O ganho ali é desproporcional ao eventual retorno que teria esse leilão, né? Então, galera, é exatamente isso que você tem que fazer. Nem sempre o edital vai estar transparente, claro, objetivo. Aí você tem que tomar procedimentos de segurança, levantar o valor da dívida, formalizar ao leiloeiro para ver se ele te dá um entendimento ali mais preciso e com base em todas essas informações que você reuniu, avaliar se vale a pena ou não. Às vezes é um negócio tão interessante que é um risco ali pequeno que às vezes vale a pena você assumir esse risco. Às vezes não. Então, é gestão de risco, verificar qual é o entendimento, às vezes, majoritário daquele estado, para poder ver como poderá ser uma eventual decisão.
A galera toda respondeu bem. Se o edital cita, presume-se que o rematante já está sabendo e o valor da dívida trabalhista vai consumir todo o crédito. Então, a galera aí tá de parabéns. Quem acompanhou aí de ponta a ponta entendeu bem. Bom, galera, fechamos aí, né? Falamos aqui de forma geral, dívidas de IPTU e condomínio, são dívidas próprio terreno. Numa compra e venda normal, passa para o arrematante. Por isso é importante levantar a certidão negativa de débito. Em leilão, teoricamente, não passaria, né? Pela previsão ali do 130 do Código Tributário Nacional, 908 do Código de Processo Civil, mas na prática vai valer sempre a previsão do edital. Venda direta, primeira e segunda praça, em regra, passa a responsabilidade para o rematante. Demais praças, venda direta já, em regra, o próprio banco vai pagar, mas liam sempre o edital. Judicial, deveria aplicar também a lei, mas na prática vale o edital. 3 cenários possíveis, um edital muito claro, não tem dúvida. Um edital que ele cita a dívida, não diz quem é o responsável, aí por citar e já ter responsabilidade, o conhecimento, em regra geral, vai passar para o rematante. E aquele edital que não fala nada, né? Então, teoricamente, não deveria passar para o rematante, mas como pode ser uma dívida de valor alto, é sempre bom confirmar, checar essa informação aí com o leiloeiro. Galera, fechamos aí. Quem tiver alguma dúvida que não foi respondida, que subiu aqui muita pergunta, não consegui responder todas, e senão também não ia conseguir passar todo o conteúdo, manda lá no direct, na caixinha, que a gente responde aí para vocês. Valeu, galera. Ótimo dia aí. Fiquem com Deus. Forte abraço.